Olá a todos, temos hoje connosco o Fernando Val, diretor do Ginásio Clube de Santo Tirso, esta que é a instituição mais eclética do concelho e que mobiliza tantas famílias. Obrigada, Fernando, pela disponibilidade para esta curta entrevista. Para começar, quais são as consequências financeiras e sociais que o ginásio atravessa no decorrer desta crise pandémica? Olá, Márcio, obrigado pelo convite. De facto, esta crise causou-nos vários constrangimentos. De facto, o ginásio tem neste momento 9 modalidades competitivas em atividade e naturalmente que vivemos muito daquilo que são as nossas receitas de mensalidades dos utentes, também um pouco de aluguéis de espaços, que ficou completamente cancelado pelo despacho governamental que suspendeu as atividades desportivas. Portanto, foi um período complicado, ainda o está a ser porque ainda não conseguimos retomar as atividades todas que temos previstas, e tivemos que fazer uso de algumas das medidas que o Governo naturalmente que concedeu, tanto ao nível de layoff de alguns funcionários, como ao nível de moratórias, porque de facto ao nível da receita ficou completamente parado. Nós temos naturalmente o apoio do município, não é? Tínhamos celebrado o contrato de programa para este ano, poucos dias antes da suspensão das atividades, e naturalmente que esse apoio para nós é fundamental, mas é um período em que mesmo, não só, a questão é não só para o ginásio, mas também para os profissionais que connosco colaboram, porque além dos funcionários que temos da Secretaria de Serviços Administrativos, os nossos técnicos naturalmente que são prestadores de serviço e que dependem da prestação do seu serviço para receberem a remuneração no final do Claro. mês. Portanto, mesmo para eles foi complicado, nós assumimos algumas coisas por eles porque achamos que também eles não estavam preparados para esta situação que apareceu e que de facto não têm culpa nenhuma, e o nosso papel também é um bocado este, é dentro daquilo que nos é possível assegurar também o bem-estar daqueles que connosco colaboram, mas de facto depois nos meses de abril e maio a coisa foi mais complicada, e vamos ver como é que isto se resolve, mesmo com o apoio dos pais também, porque há que dizer uma coisa, apesar das atividades em si terem sido suspensas, grande parte das equipas que nós temos das modalidades competitivas mantiveram algum trabalho e alguma ligação ao clube através de uma disponibilidade fantástica dos nossos treinadores, que de facto de uma forma voluntária e proativa e por eles que começaram a estabelecer treinos de atividade física, naturalmente porque não dá para fazer muito mais, mas remotamente, utilizando plataformas como esta, através da partilha de planos de treinos e controle muito efetivo, portanto nunca foi perdido o contacto, e acreditamos que os pais também vão valorizar esse trabalho e perceber, e portanto esperamos que também nos possam ajudar um bocadinho para nós podermos compensar aqueles que connosco trabalham. Que esta é a principal preocupação. Em termos daquilo que implica para o ginásio em si, nós conseguimos mais ou menos controlar as coisas, mas para aquilo que são os colaboradores e os prestadores de serviços que connosco trabalham, é uma situação muito complicada e que nós tentamos minimizar. E para além desses planos de treino adaptados a este período, que outros apoios tem dado o ginásio aos seus atletas? É muito esse apoio de acompanhamento. Portanto, é impossível nós conseguirmos fazer um apoio mais presencial, quer ser ultimamente sim, mas até ao final de maio isso era completamente impossível. Portanto, nós fizemos, através dos nossos técnicos, um trabalho muito incisivo. Nós temos equipas que tinham treinos síncronos, portanto, através de uma plataformas como estas, 3, 4 vezes por semana. E acho que isso, não só para a manutenção de alguma atividade física, que se corria o risco de perder naturalmente se não houver Claro. algum rigor e algum acompanhamento, e nós não queríamos isso de todo, porque sabemos que isso é fundamental para a atividade deles. Além disso, mantiveram a ligação com o clube, com os colegas. Fizemos, podemos ver nas redes sociais também a partilha de alguns desafios pelas várias modalidades em que envolveram os vários miúdos, envolveram mesmo as famílias, e isso tudo mantém aquela ligação e aquele espírito do clube, que no fundo era o pouco que nós conseguíamos fazer neste momento. Claro, e acaba também por ser um esforço extra por parte dos técnicos, não é? Sem E dúvida, uma, sem uma dúvida. adaptação diferente a esta nova E realidade. repito, fizeram-no de uma forma completamente proativa, percebendo que era fundamental manter esse contacto, manter essa atividade. Também temos técnicos que já têm ligações ao clube de longos anos
e que entendem o que é o ginásio e como é que nós funcionamos em termos dos valores e da forma que gostamos de trabalhar. E de facto foi muito gratificante ver isso, e fica aqui já um agradecimento a todos eles, porque de facto é algo de realçar, e são raras as exceções dos que não fizeram algo tão proativo, embora todos tenham feito um trabalho impecável. Atualmente já existem modalidades em competição ou ainda estão todas suspensas? Em competição ainda não existe nenhuma atividade, portanto a que está mais próxima de começar as competições são o ténis, que pelos planos de desconfinamento do governo iniciou os treinos no início de maio, portanto primeiro em recintos descobertos, agora já podem fazê-lo em recintos cobertos. Portanto, foi a primeira modalidade das que nós temos a regressar aos treinos. As restantes modalidades só o puderam fazer agora a partir de 1 de junho, embora com muitas limitações. Portanto, nós neste momento ainda não temos as modalidades competitivas a fazer treino presencial. Nós iniciamos os treinos das equipas de competição de natação a semana passada e estamos a planear e a trabalhar no sentido de reabrir a nossa piscina de forma condicionada, com alteração Sim. de horários, com uma série de normas medidas. da DGS que temos que cumprir, mas estamos a trabalhar nesse sentido para reabrir na próxima segunda-feira, no dia 15. E, portanto, os passos agora é regressar aos treinos presenciais com muitas limitações, principalmente nas modalidades coletivas, como disse, quer ser a manutenção das distâncias de segurança mínimas de 3 metros, limites por espaço, é muito complicado, quer ser no handball, por exemplo, não haver contacto físico, não haver, é algo Muito difícil. complicado mesmo. Para as modalidades individuais, aliás, também temos, já agora, convém referir, temos nos trampolins, tivemos também o Ricardo Santos e o Álvaro Forno a treinar durante este período ao abrigo da exceção para atletas de alta competição. Portanto, eles como atletas de alta competição foram autorizados logo na primeira fase a treinarem, portanto também com medidas fortes de segurança, e estão a fazê-lo no nosso pavilhão, apenas os dois. Aliás, também tiveram aí a companhia de um atleta do Sporting de seleção do Ricardo. Portanto, esses também conseguiram fazer alguma coisa. E as modalidades individuais, lá está, será mais fácil o regresso, embora de competições apenas o ténis tem já programado algum calendário competitivo ainda para esta época. Tal como acabou de mencionar, recentemente realizaram a melhoria das condições dos campos de ténis com a instalação de uma cobertura. Este acabou também por ser, de certa forma, um investimento que esteve estagnado durante algum tempo, não é assim? Isto era uma ambição, digamos assim, do clube já há muitos anos. Nós, de facto, temos tido um desenvolvimento na modalidade muito interessante ao longo dos últimos, diria, 10 anos. Eu penso que poderemos associar aqui a vinda do professor Luís Martins para o clube com este boom, porque antigamente o ténis era mais uma modalidade de manutenção e neste momento é uma modalidade que, de facto, temos nível competitivo, aliás, fomos campeões nacionais sub-14 femininos a época passada e, portanto, era fundamental garantirmos condições diferentes para o treino, para o ténis. É algo que já vem sido pensado por parte de algumas direções atrás, mas como compreendo é um investimento muito forte. Foi um investimento muito significativo para aquilo que é a realidade do clube e que só foi possível, de facto, porque tivemos, além do apoio normal da Câmara, que não é naturalmente suficiente, renegociamos, portanto, no final do ano passado, a exploração da bomba de gasolina que temos em frente ao nosso complexo desportivo, que é o terreno, a propriedade é do ginásio, e portanto terminou um contrato de 25 anos, terminou o ano passado e nós fizemos uma renegociação dessa cedência, que nos permitiu aqui conseguirmos enquadrar este investimento e não só, porque também fizemos a questão dos balneários para pessoas de mobilidade reduzida na nossa piscina, aí com o apoio efetivo do IPDJ e também da Câmara Municipal, enquanto que esta cobertura para já é só um investimento nosso. Estou certo que a Câmara também irá reconhecer o esforço que temos feito e são os primeiros cortes de ténis cobertos do Conselho, algo que é fundamental, porque nós estamos no Norte, há anos em que temos 5 meses de chuva, isto é muito difícil. Era algo necessário há muito tempo, não é? Sem dúvida, não é? Pedir a atletas que se querem de competição, que treinam
10, 12 horas por semana, quando está a chover, quer dizer, não ter essa hipótese de desenvolver o seu trabalho era muito prejudicial. Portanto, de facto, temos feito um investimento antes de acontecer esta pandemia, ou seja, formalizamos esse investimento que fomos fazendo, mas é algo que era fundamental para o clube e que não, de maneira nenhuma poderia ser posto em causa por este acontecimento. Muito bem, e tendo em conta a atual situação de saúde pública em que vivemos e à semelhança também do que acontece um pouco por todo o país, foram cancelados vários eventos desportivos organizados pelo ginásio. Que impacto é que essa medida teve na instituição? Ou seja, nós basicamente cancelamos algumas organizações nossas de torneios, nomeadamente o Torneio Nacional de Conjuntos de Ginástica Rítmica, o nosso sarau, que é algo que fazemos todos os anos e que é a oportunidade de juntar toda a família ginasista e os pais num evento. Portanto, acima de tudo, as consequências dessas duas iniciativas são mais daquilo que é a proximidade do clube com a comunidade. O evento da ginástica rítmica reunia aqui clubes de todo o país, era um evento já de renome no país, mas em termos daquilo que é o impacto financeiro não era grande, é mais uma questão de prestígio e de trazer cá os colegas. Sim. O sarau é esta proximidade, esta possibilidade, algumas modalidades, é aquele momento em que podem mostrar a sua atividade aos pais e que podem estar ali num momento de partilha perante público. Normalmente temos um pavilhão bastante composto nesse dia, portanto é mais essa questão da partilha. Naturalmente que temos outros eventos, por exemplo, ainda não sabemos se a gala de aniversário se irá ser realizada, porque nós tínhamos a gala prevista, o nosso aniversário é 16 de setembro, tínhamos prevista para o fim de semana seguinte. Nesse fim de semana não se realizará naturalmente, mas ainda estamos a equacionar se realizaremos mais para a frente. Portanto, no fundo são momentos de convívio intraclube, porque aquilo que é a nível competitivo, excetuando este torneio, é tudo organizações das federações e associações Sim. que não podemos competir nelas, mas não trazem impacto direto para nós. E relativamente à próxima época, quais são as estratégias que estão a pensar implementar? Portanto, para as próximas épocas ainda há muita dúvida no ar, não é? Como deve Claro. compreender, principalmente em termos daquilo que são calendários competitivos, mesmo modelos de provas, há muitas dúvidas ainda sobre como é que se vai processar. Nós nas modalidades coletivas, principalmente no voleibol e no handball, estamos a preparar as épocas de uma forma normal, como se as coisas em finais de agosto, setembro arrancassem. Portanto, temos que pensar assim, temos que arrancar dessa forma. Naturalmente que estamos ajustados e mesmo já para o regresso aos treinos agora, temos ajustado o clube e aquilo que são os procedimentos para cumprir com as orientações que são dadas pelas várias federações e pela Direção-Geral de Saúde, mas em termos do nosso planeamento, temos-lo feito de uma forma similar. Temos que acreditar que as coisas vão regressar à normalidade, portanto, em Claro. termos de construção de plantéis séniores, temos até feito um trabalho mais antecipado. Normalmente, nesta altura, ainda estávamos em competição e neste momento já estamos, às tantas, há um mês, a preparar plantéis para a próxima época. Mas, de facto, por exemplo, não sabemos se o handball arranca a setembro ou se arranca a outubro. Isso são coisas que nós, de facto, ainda não controlamos. O nosso complexo tem sofrido, pronto, lá está, estes ajustamentos, temos tentado proporcionar maior distância, proteção de quem está a trabalhar nas recepções, nas secretarias, questões de higienização, ou seja, estamos a adquirir alguns equipamentos que deem resposta àquilo que nos obrigam a fazer, mas em termos desportivos estamos a encarar as coisas da mesma forma. Agora, seguramente que será um arranque de época complicado. E não falo só ao nível das equipas séniores, mas mesmo ao nível da formação, porque é preciso voltar à confiança, os pais têm que voltar a Sim. entregar os seus meninos em grupos de 15, de 20, de 30 meninos, né? E não sabemos também como é que será a resposta, principalmente naqueles escalões mais baixos, se a possibilidade de captação, se o regresso das equipas aos treinos vai ser como nós queremos. Teremos que esperar para ver. Claro. Numa altura em que muito se fala em responsabilidade social, acha que o desporto é um pilar importante e essencial para ajudar os mais jovens a tornarem-se cidadãos responsáveis? Eu acho que assume um papel fundamental. O desporto, não só pelos princípios e pelos valores que transmite, pela ocupação de tempo que dá,
é algo que, pronto, fez parte da minha vida, faz parte da vida de muitos jovens, felizmente, e eu acho que se nota que de facto é algo que acrescenta muito em termos de crescimento, daquilo que é a educação pessoal e a construção das pessoas e dos nossos jovens. No desporto, o desporto partilha valores que, de facto, de respeito, de fair play, de sacrifício, de superação, de companheirismo, que são, hoje em dia, são aqueles fatores que, mais do que, muitas vezes, já falamos hoje em dia das competências técnicas são importantes, mas quem não tem este outro lado mais emocional e mais de superação e de trabalho em equipa, não é? O que se fala muito hoje em dia, o desporto dá-nos tudo isso. E nós tentamos, de facto, através dos nossos treinadores, transmitir esses valores aos jovens que connosco estão, porque isso é parte fundamental da missão do ginásio, sempre foi e há de sempre continuar a ser. Portanto, além da ligação ao clube, a ligação também se faz por isso, por esses momentos de partilha, por essa transmissão de valores, por esse espírito que move tudo o que é desporto. Eu acho que, de facto, é um... E depois temos aquela questão da ocupação do tempo, que, de facto, isto é aquela análise mais simplista. Se estão a praticar desporto num grupo bom, não estão a fazer outras coisas. Eu acho que vamos muito mais além, mas só por isto, às vezes é importante. E a questão mesmo da organização e da gestão de tempo, que é algo fundamental hoje em dia. Muitas vezes vemos pais a dizer, não pode ir treinar porque tem um teste. Eu acho que quem efetivamente se compromete com o desporto e com a vida e que vai aprendendo isto, percebe a gerir o tempo, percebe a fazer opções, a fazer escolhas, ok, eu quero ser um bom jogador, eu quero me dedicar mais aqui, mas quero continuar a ser um bom estudante. Pá, às tantas, em vez de jogar 1 hora de PlayStation por dia, só posso jogar meia, em vez de estar a ver o programa X, não posso ver porque tenho treino. E esta capacidade de fazer opções também é algo que, desde cedo, é importante incutir nos nossos jovens. E no ginásio há um espírito comunitário muito forte. No seu entender, a que é que se deve isso? São já quase 60 anos, não é? Portanto, este ano o clube celebra 59 anos. Se nós formos fazer um inquérito pela cidade, ou mesmo pelo Concelho de Santo Tirso, uma grande maioria dos tircenses passou pelo ginásio. Portanto, também é algo que se transmite pelas famílias e por aqueles que vão passando pelo clube. Mas é um bocadinho isto. O ginásio também, não temos futebol. Eu gosto de futebol, mas o futebol é um bocadinho um mundo à parte também, neste caso do desporto. É um mundo à parte. O ginásio não tem futebol, nunca há de ter, porque nos estatutos não permitem, só mesmo alterando os estatutos. E este espírito de modalidades amadoras também ajuda um bocadinho a isso. Não significa que o futebol não faça, mas de facto o futebol é um mundo à parte que já envolve outras coisas. E no desporto amador existe muito esta transmissão de valores, esta formação das pessoas, este espírito de pertença. Depois podemos ver, ok, mas o futebol move muito mais gente e naturalmente para nós é muito mais difícil conseguir captar, por exemplo, ao nível de público. É complicado as pessoas associarem-se mais ao ginásio, muitas vezes porque não dão aquele valor que uma modalidade amadora merece. É muito mais fácil ir ver um jogo de futebol da terceira divisão do que viver um jogo de handball da primeira. É mais difícil criar este sentimento em termos de público, mas aquilo que está ligado ao clube, os pais, ex-atletas, os miúdos todos das várias equipas, é isso que nós vemos nos nossos jogos, esse gosto pelo clube, pelas várias equipas, e é isso que tentamos fomentar, também numa ótica de não tentarmos que haja aqui grandes rivalidades entre as modalidades, ou seja, que se sinta que o clube é um todo. Muitas vezes isso é um aspecto mais difícil, mas começamos a ver cada vez mais essa percepção do clube como um todo. De facto, o handball apoia o voleibol apoia a natação apoia o ténis, e isso acho que é muito importante. Fernando, para finalizar, quando a pandemia terminar, qual vai ser a primeira coisa que vai fazer? Bem, nós vamos terminando a pandemia, já estamos hoje em dia a fazer Sim. coisas que de facto não fazíamos aqui há 15 dias atrás ou há um mês, e estes pequenos passos são importantes, já conseguir ir beber um copo com um amigo ou já poder sair um bocadinho menos limitado, é algo que de facto é importante. Eu acho que acima de tudo é poder ter mais um bocadinho
liberdade, Sim, liberdade de escolha. E eu acho que hoje, com esta pandemia, ficamos um bocadinho limitados e estamos com todas as preocupações. E quando isto passar, é a liberdade de poder ir dar o passeio que gostamos de dar, a liberdade de ir beber o copo que gostamos de beber. Eu acho que é um bocadinho por aqui, termos esta liberdade. Acho que foi algo que nos foi sonegado com este Estado e acho que é muito importante, até porque a questão do relacionamento humano e das relações, nós somos pessoas de relações e sim. isto ficou tudo um bocadinho comprimido nestas limitações. Acho que esse é o ponto mais importante, de facto, alguma maior liberdade e tentar fazer alguma coisa por aí. Muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco. Esperemos que muito em breve o Ginásio Clube de Santo Tirso possa regressar totalmente à normalidade e que continue a lutar por grandes feitos desportivos, como tem sido até agora. Até à Muito próxima. obrigado, obrigado pelo convite. Até à próxima, Até à obrigado. próxima.